terraplanistas. Ei, espero que vocês tenham gostado Se disso. gostou, certifique-se de curtir e se Não inscrever. se esqueça de me seguir nas redes sociais. Comente suas ideias abaixo. E ok, estou brincando. Aqui está o vídeo real. A propósito, isso foi patrocinado pela NordVPN. Eu só queria colocar essa piada primeiro. Ok, aqui vamos nós. Em 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio americano captou um sinal forte e estranho do espaço profundo. O sinal durou 72 segundos, mas depois nunca mais conseguimos detectá-lo. E até hoje não temos certeza do que era. Um pesquisador nomeou de sinal UAU após ver a sequência numérica indicativa e escrever UAU na impressão original. Então não, o sinal não dizia UAU, seria legal se dissesse. Não parece com nenhum sinal de rádio que eu já ouvi. O sinal UAU não possuía informação codificada nem estava modulado. Nossa audição detecta sons entre 20 e 20 mil Hz, mas não são os únicos que transmitimos sem fio. Primeiramente, centralizamos o sinal em uma frequência elevada, por exemplo, 96,5 milhões de Hz ou 96,5 FM no rádio. Isso aqui é modulação. É enviado por ondas de rádio e um receptor reajusta as frequências para que possamos ouvir o som. Essa é basicamente a base do funcionamento do rádio. Por outro lado, o sinal UAU não utilizou tal modulação. Quase 2 décadas antes da descoberta do sinal, 2 físicos anteciparam que uma vida alienígena inteligente poderia se comunicar conosco via emissões de rádio, possivelmente na frequência de 1420 MHz. Isso se dá porque essa frequência corresponde à radiação eletromagnética emitida naturalmente pelo hidrogênio, elemento mais abundante no universo. Isso seria como um valor mutuamente entendido entre civilizações avançadas, e o sinal UAU foi captado quase exatamente nessa frequência. Na verdade, achamos tão provável que a vida alienígena usaria essa frequência que é ilegal para qualquer pessoa no mundo usá-la para transmissão. Obviamente, esse sinal poderia ter várias origens. Há alguns anos, um pesquisador afirmou que um cometa, situado na mesma localização do sinal, poderia ter gerado este através do aquecimento de hidrogênio interno. Porém, afirmou que é pouco provável um cometa produzir sinal tão intenso. Portanto, ainda não sabemos a origem disso, e muitos afirmam que é o melhor candidato que temos para a vida alienígena. Mas esse não é o único sinal estranho que captamos do espaço. Por exemplo, o primeiro surto rápido de rádio foi descoberto em 2007. Os surtos rápidos de rádio são emissões intensas e breves, durando somente milissegundos. Eles surgem no céu, mas sua origem e causa são incertas. Detectamos apenas dezenas desses surtos, cada um de diferentes locais do espaço, mas o FRB 121102 realmente nos surpreendeu, porque ao contrário de outros surtos, este se repetiu. De fato, em um dia de agosto de 2017, 93 pulsos foram identificados da mesma fonte. Inicialmente, pesquisadores acreditavam que as rajadas rápidas de rádio eram de eventos únicos, como colisões de buracos negros, pois, uma vez detectada a rajada, não se encontrava outra no mesmo local, o que geralmente ainda ocorre. Porém, tudo mudou com essa nova descoberta. O que causava as rajadas estava ocorrendo. Então seria vida alienígena? Bem, provavelmente não. O sinal FRB 121102 é afirmado vir de uma galáxia a 3 bilhões de anos-luz de distância. A energia necessária para enviar sinais tão distantes no espaço, considerando a potência com que os recebemos, ultrapassa quase tudo no universo. Então algo extremamente poderoso, além do humano, deve estar causando isso. Estrelas de nêutrons giratórias, buracos negros e vida alienígena foram teorizados como fontes, mas as rajadas rápidas de rádio continuam a intrigar os cientistas. Eu poderia continuar discutindo sobre os misteriosos fenômenos espaciais inexplicáveis. Exemplos clássicos, como matéria e energia escura, poderiam explicar a formação de galáxias e a expansão do universo, respectivamente. Ou um exemplo menos falado, a estrela de Thebe. Localizada a quase 1500 anos-luz da Terra, essa estrela experimenta grandes quedas de brilho, às vezes até 22% em intervalos estranhos. A diminuição do brilho sugere que algo bloqueia quase metade da estrela, mas a causa é incerta para os cientistas. Alguns sugeriram um grande anel de poeira e cometas, mas simplesmente não temos certeza. Mas e as coisas aqui na Terra? Vivenciamos diariamente coisas que ainda não conseguimos explicar completamente, pois há mais do que imaginamos.
Você sabia que a ciência não consegue explicar totalmente por que as bicicletas ficam em pé sem um ciclista? Quero dizer, se empurrar sua bicicleta com força, ela se moverá sozinha e num terreno suave, não cairá até perder bastante velocidade. Vários fatores ajudam a explicar isso, mas a ciência atual não tem uma única explicação para tal ocorrência. Quero dizer, nós sabemos uma boa quantidade. Descobrimos que os efeitos giroscópicos auxiliam na direção, mas não são tão relevantes quanto anteriormente acreditávamos. Sabemos que detalhes no design da bicicleta, como o ponto de contato atrás do eixo de direção, auxiliam na correção automática da bicicleta ao começar a girar. Então sabemos muito sobre o que tem e o que não tem efeito nisso, mas a análise não está completa. Para mais detalhes, veja o vídeo do Minute Physics que vou linkar abaixo sobre o fenômeno cotidiano que quero discutir, a turbulência. A matemática e a física atuais não explicam isso, mas se conseguir, ganhará $1 milhão. Bem, mais ou menos, deixe-me explicar. Os problemas do Prêmio do Milênio são 7 questões complexas de matemática que exigem, muitas vezes, um mestrado para compreensão. A recompensa por solucionar qualquer um desses é $1 milhão, e só um foi resolvido até agora. Agora, dos 6 restantes, o que estamos olhando é a existência e suavidade de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes são o equivalente a Φ = AMA para fluidos. Seja água, ar ou outro, estas equações indicam o movimento dos fluidos, geralmente envolvendo turbulência. Mas o fato é que essas são incrivelmente difíceis de resolver. Soluções existem, mas geralmente precisamos de suposições que simplificam a matemática e de computadores para obter aproximações precisas no mundo real. Então sim, sabemos bastante sobre fluidos, mas nosso conhecimento ainda não é total. Na realidade, as equações são tão complexas que o prêmio de $1 milhão não demanda uma solução. Vai para a pessoa que prova que, dadas algumas condições iniciais, uma solução existe ou não existe em 3 dimensões. Responder à pergunta de $1 milhão pode não resultar em uma explicação física da turbulência. Pode apenas dizer que soluções existem. Porém, seria um início. Richard Feynman afirmou que a turbulência é o maior problema não resolvido da física clássica, por aplicar-se a diversos contextos, como submarinos, aviões e medicina. Porém, muitas perguntas ainda não têm respostas matemáticas ou físicas, e Navier-Stokes é fundamental para resolver essa questão. Mas de todos os outros problemas do Prêmio do Milênio não resolvidos, há um que realmente poderia mudar as coisas. Talvez. De novo, deixe-me explicar. Isto é P versus NP. P versus NP indica que se uma solução de problema é rapidamente verificável, pode ser também rapidamente encontrada. Esta é uma simplificação exagerada que vou ajustar em breve. Se eu lhe desse um Sudoku resolvido, qualquer um que conheça as regras diria rapidamente se está ou não corretamente resolvido. É fácil de verificar. Resolver um Sudoku em branco não é tão rápido. E estou falando algoritmicamente aqui. Não sabemos como resolver um Sudoku de forma eficiente. Um problema fácil de resolver ou verificar é chamado de problema NP. Outro exemplo de um problema NP é a fatoração prima. Se eu lhe dissesse que esse número tem 2 fatores primos, não seria simples descobrir esses fatores sem ter que adivinhar e verificar. Atualmente, não sabemos se existe um algoritmo eficiente para resolver isso. Enquanto se eu te dissesse que esses são os fatores, pode levar cerca de 1 minuto ou 2 à mão para verificar que está correto. Compare com problemas P, fáceis de resolver e verificar. Ah, e só para fazer a correção agora, fácil significa que pode ser feito em tempo polinomial. Para entender, multiplique 2 números. Este é um problema P. Se ambos os números tiverem 2 dígitos, terei que, no mínimo, multiplicar 4 valores juntos, usando a multiplicação tradicional do ensino fundamental e depois somar os resultados. Se cada um tiver 3 dígitos, farei 9 multiplicações e somarei os resultados. Com 4 dígitos, teríamos 16 multiplicações. O total de multiplicações é o quadrado dos dígitos inseridos. Assim, mesmo com 20 dígitos cada, apenas algumas centenas de operações são necessárias, fácil para um computador. Isso é tempo polinomial, que nos diz quão complexo o problema se torna à medida que a entrada aumenta. Isso escala como o valor de entrada ao quadrado, assumindo que os 2 números têm o mesmo comprimento. O tempo polinomial abrange n ao cubo quarto ou a 10 milésima potência. Compare com algoritmos de rota rápida. Se precisasse visitar 4 cidades, não levaria muito tempo para encontrar a rota mais rápida por força bruta.
Mas já com 10 cidades existem milhões de rotas possíveis. A complexidade escala muito mais rápido no que chamamos de complexidade de tempo fatorial. Portanto, com todos os problemas em P e os aparentemente mais difíceis em NP, cientistas da computação e matemáticos buscam determinar se essas duas classes são iguais, indicando que todos os problemas complexos podem ser solucionados em tempo polinomial. Se for verdade, muda tudo. Não basta dizer sim, mas se pesquisadores encontrassem algoritmos eficientes para resolver problemas complexos tão rapidamente quanto os simples, isso seria uma grande mudança. Algoritmos de roteamento e otimização, além de métodos para quebrar a criptografia de chave pública, podem se tornar mais eficazes com essa descoberta. A criptografia de chave pública, baseada em problemas complexos envolvendo números primos, é de grande preocupação. Também ainda não compreendemos completamente os números primos. Agora, faria a transição para o que sabemos ou não sobre números primos e distribuições, ou contaria histórias sobre criptografia. Creio que escolheremos a última opção, pois acho essas histórias intrigantes. Ou seja, todos conhecemos a quebra do enigma criptografia alemã da Segunda Guerra Mundial, que, quando decifrada, acredita-se ter encurtado a guerra por anos. Mas outro exemplo, menos conhecido, é o telegrama Zimmermann, também escrito pela Alemanha e enviado ao México em 1917 durante a Primeira Guerra Mundial. Foi interceptado e decodificado pela inteligência britânica durante o percurso. A carta revelou a proposta alemã de aliança com o México, caso os Estados Unidos da América entrassem em guerra contra a Alemanha. A divulgação ao público foi mal recebida pelos americanos, sendo considerada uma grande razão para a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Há também a conspiração de Babington, uma tentativa de assassinar a rainha Elizabeth Mary. A execução de Maria Rainha dos Escoceses ocorreu após a decifração de suas mensagens que a incriminaram. No espírito deste vídeo, vamos analisar algumas cifras e mensagens criptografadas não decifradas até hoje. Em 2012, um britânico reformava sua chaminé e encontrou um esqueleto de pombo-correio da Segunda Guerra Mundial com uma carta criptografada presa à perna. Muitos pensam que o pombo estava indo para Bletchley Park, onde Alan Turing e equipe trabalhavam para decifrar o enigma. Após a divulgação, vários decifradores tentaram entender a mensagem, mas aparentemente ninguém conseguiu até o momento. Na década de 1960, diversos assassinatos, ainda hoje misteriosos, foram cometidos. Essa pessoa é conhecida como assassino do Zodíaco. Em contraste com a maioria dos assassinos em série que fogem da polícia, este enviou cartas à imprensa e à polícia, provocando-os, confessando os crimes e alertando sobre mais futuros. Ele enviou muitas cartas, mas um conjunto de 4, famoso por suas mensagens criptografadas, se destaca. A mais longa das 4 foi rapidamente decifrada, o que você pode ver aqui na tela, e a segunda mais longa parece estar parcialmente resolvida. Mas as outras 2 permanecem um mistério. A mais curta dessas diz, seguida pela parte criptografada, e muitos acreditam que isso nunca será decifrado devido ao seu curto comprimento. Agora, criptoanalistas e internautas estão cientes de que esses podem ser absurdos e alguns textos ou letras podem ser apenas o assassino tentando confundir as pessoas. Mas ninguém tem certeza. Se o assassino do Zodíaco revelou seu nome verdadeiro ou se ainda vive, é incerto. Continua sendo um dos maiores enigmas não esclarecidos que conhecemos. Mas vou terminar com o que pode ser o mistério não resolvido mais estranho que já ouvi, e esse é o mistério do Homem de Somerton. Sério, cada detalhe disso é mais estranho que o último. Um homem foi achado morto na praia de Somerton Park, sul da Austrália, em 1º de dezembro de 1948. Seu corpo, bem vestido com terno e sapatos recém-polidos, foi encontrado no muro de contenção do mar. Quem é esse homem, até mesmo seu nome, e o que o matou, ainda são desconhecidos até hoje. Especula-se que ele possa ter sido envenenado por algo indetectável, mas sem provas. Porém, os detalhes que conhecemos logo se tornam estranhos, como todas as etiquetas cortadas das roupas do Homem de Somerton. Então, dentro de um bolso escondido em suas calças, havia um papel enrolado que dizia "To Mom Should", uma frase persa que significa "acabou", sugerindo possivelmente um suicídio, mas ainda é um mistério. Eles concluíram que o papel veio de um livro chamado Rubaiyat, iniciando assim a busca pelo mesmo. Parece que o livro foi jogado em um carro na mesma área, já que foi onde encontraram a página rasgada.
Nesse livro, acharam também um telefone e uma mensagem criptografada. Criptoanalistas receberam e tentaram, sem sucesso, descriptografar essa mensagem. O número de telefone pertencia a Jessica Thompson. Ao ser entrevistada sobre o homem de Somerton, ela disse não conhecê-lo. Porém, ao ver sua imagem, rapidamente desviou o olhar para o chão, onde manteve durante a entrevista toda. A polícia disse que ela era evasiva e parecia conhecer a identidade do homem, mas o papel dela nesta situação ainda é incerto. Somente décadas depois descobriram que muito do que ela disse era falso. Na verdade, sua filha até mencionou: sempre temi que ela pudesse ser responsável pela morte dele. Ela afirmou que sua mãe conhecia ele, mas não temos mais respostas. Na época, a notícia desse homem se espalhou pelo mundo, mas nenhuma pessoa afirmou conhecê-lo, e até hoje as pessoas ainda estão investigando o caso. Várias teorias poderiam explicar as coisas, inclusive sua identidade, mas nada é certo. Há muitos detalhes sobre isso, então vou postar abaixo, já que se poderia gastar dias aprendendo essa história. Na verdade, muitas dessas histórias de criptografia podem mantê-lo bastante ocupado. As cifras inexploradas dadas a Richard Feynman por um colega, a escultura cripto nascia com uma mensagem não decifrada e a enigmática cicada 3301 da internet de origem desconhecida, todos podem mantê-lo ocupado. Antes de se aventurar na internet, garanta a segurança de suas pesquisas e informações pessoais com o NordVPN, patrocinador desta transição tranquila. Se quer manter suas informações pessoais, como cartões de crédito e senhas, seguras, considere um VPN. Qualquer atividade online que você realiza é rastreável e pode ser ligada diretamente ao seu dispositivo. Mesmo que não compre online, sua atividade pode ser rastreada, vendida ou hackeada através do seu provedor de internet. Uma conexão de internet não segura expõe seu endereço IP, permitindo que empresas criem um perfil seu baseado nele. O perigo aumenta quando você se conecta a uma rede Wi-Fi aberta, como em Starbucks, McDonald's ou aeroporto. Uma VPN resolve todas essas coisas que você não quer. Em resumo, as VPNs direcionam suas pesquisas na internet através de um servidor VPN remoto, um tipo de túnel criptografado, ao invés de ir direto ao seu provedor de serviços de internet. Como resultado, seu IP estará oculto, sua atividade na web será indecifrável para terceiros e sua conexão com a internet será inviolável. Você tem a opção de se conectar a milhares de servidores globais, tornando o rastreamento da sua atividade online até seu dispositivo impossível. Portanto, além de segurança online, você pode usar VPN para acessar sites censurados em qualquer lugar do mundo. O NordVPN permite a conexão segura de até 6 dispositivos, incluindo desktop, laptop e dispositivo móvel. É muito acessível. Com o link abaixo, obtém-se 75% de desconto num plano de 3 anos, incluindo 1 mês grátis, custando menos de 10 centavos por dia. A garantia total de reembolso em 30 dias se insatisfeito, sem risco ao experimentar. Os links estão abaixo e vamos encerrar o vídeo agora. Agradeço muito a AOS, meus apoiadores no Patreon, valorizo demais a ajuda de vocês. Siga-me no Twitter e junte-se ao grupo Major Pump no Facebook para atualizações. Acione o sino para ser notificado. Vejo todos no próximo vídeo.